Amém? Graças a paz, irmãos, boa noite. Já vamos deixar nossas Bíblias abertas no livro de Romanos. No capítulo 6. É uma imensa alegria, um privilégio estar aqui novamente para trazer a mensagem. Hoje a gente vai dar continuidade, à série de pregações que tem acontecido nas terças e nos domingos aqui na nossa igreja, sobre santidade. E hoje a gente vai examinar o capítulo 6 da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo ele aborda a vida em Cristo, a santidade, a libertação do pecado. Nesse capítulo, Paulo apresenta verdades essenciais que devemos compreender, primeiramente, para que depois possamos aplicar na nossa jornada espiritual. Então, vamos juntos observar essa passagem de Romanos 6, a partir do verso 1. A minha versão, se for, é a Almeida Revista Atualizada. Se for para... que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor possa transmitir a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra, que a gente venha aprender um pouco mais da Tua palavra, para que, à medida que nós conhecemos mais de Ti, nós possamos Te obedecer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Só para dar um contexto do que Paulo, porque se a gente voltar aqui para o verso 1, Paulo já começa com uma pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Só para entender por que Paulo já começa assim, é porque no capítulo anterior, ele aborda uma doutrina de identificação com Cristo. O que seria isso? Ele faz um paralelo de Adão com Cristo. É como se ele colocasse em dois grandes grupos. Toda a humanidade caída está com um representante, Adão. A humanidade que já foi resgatada por Cristo, tem Cristo por representante, o segundo Adão. Em Cristo, nós que já fomos resgatados por Ele, fomos libertos do pecado e da morte. E os que estão em Cristo, sobre a graça, já estão libertos do jugo e da tirania do pecado. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é do capítulo 5, verso 20. Mas hoje, muitos ainda vivem como se fossem escravos do pecado, por não conhecerem o que Cristo
fez por eles ou por estarem acomodados. Um exemplo assim, que a gente pode fazer uma analogia, é com o povo de Israel no Egito. Eles estavam acomodados com aquela situação, apesar deles estarem sofrendo e tudo mais. Deus, através de Moisés, ele envia um libertador da escravidão, fazendo analogia da escravidão com o pecado aqui, para a gente entender. Mas o povo muitas vezes estava acomodado, até quando foi liberto, quando estava no caminho, no deserto, o povo ficava, como era bom na época que eu estava lá no Egito, como era bom quando eu tinha tal coisa. Então, assim, às vezes, muitas pessoas ficam acomodadas e, por não conhecerem o que Cristo fez, continuam a viver no pecado. No texto que a gente acabou de ler, que é Romanos 6, Paulo, ele está, como eu falei, no contexto, nos mostrando que a doutrina da justificação, que é o que ele começa a fazer em Romanos, né? Ele vai, dando só um paralelo aqui, ele começa a falar sobre que somos totalmente pecadores, depravados. Depois ele começa a falar da doutrina da justificação, fomos justificados pela fé. E aí depois ele mostra que a base da santificação é essa justificação que nós temos na obra de Cristo. A justificação, ela precede a santificação. Pela justificação, a gente foi liberto da culpa do pecado. Mas na santificação, a gente é liberto do poder do pecado, ou seja, do domínio do pecado. Vencemos o pecado não por lei, mas por graça. A santificação resulta também da eficácia da morte de Cristo e da sua ressurreição. Ou seja, não só a justificação, ele não só nos livrou da culpa do pecado, mas a sua obra na cruz, a sua morte e também a sua ressurreição também implica na nossa santificação. Porque a gente, só para ficar mais claro, deixa eu tentar dividir mais ou menos em 3 etapas. A obra de Cristo em relação a nós, em relação ao pecado da humanidade. A gente pode dividir em 3 partes. Primeiro ponto foi a justificação. Quando Cristo morre por nós, aquele ato na cruz nos liberta da culpa do pecado, nos justifica. Foi um ato definitivo. Ali, todos os que criam nele, todos os que iriam crer nele, foram justificados ali. Foi um ato. No segundo ponto, a segunda etapa, é a santificação. Esse é um processo, é a vida toda. Na santificação, Cristo vai nos livrar do domínio do pecado. Ele primeiro nos livra da culpa, na justificação, ou seja, toda a escrita de dívida que existia sobre nós. Por conta dos nossos pecados, nós somos libertos na justificação. Todo o domínio do pecado, nós somos libertos durante o processo de santificação. Que esse é um processo que dura a vida toda. Isso não quer dizer que a gente não é tentado. Muito pelo contrário, a gente é tentado por pensamentos, por coisas que nós fazemos. Mas na santificação é um processo em que a gente vai, que através da ação de Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele quebra o poder do pecado que está nos dominando, que estava nos dominando, e nos desperta para que a gente possa começar a fazer a vontade de Deus. Porque a santificação, ela não é a ausência do pecado. Isso só vai acontecer na terceira etapa, que é a glorificação. Que aí sim, Cristo nos livrará da presença do pecado. Na primeira parte, na justificação, antes de sermos justificados, a gente só tinha tendência para o mal. A inclinação é simplesmente para pecar, para fazer coisas erradas. Porque antes de sermos justificados, nós não desejamos Deus. Nós não queríamos fazer nada em relação a Deus. Quando Cristo nos resgata, nos justifica, Ele livra da culpa. Na santificação, Ele livra do domínio. E quando chegarmos à glorificação, Ele nos livrará da presença do pecado. Santificação é vida em Cristo. É crescer na palavra, é crescer em buscar, é fome e vontade de sede de buscar Deus através da sua palavra, através daquilo que Ele nos revelou. E nesse processo de santificação, o pecado, ele precisa ser um acidente. Ele tem que ser um acidente na nossa vida. A gente não pode ser conhecido por um pecado. Vou dar um exemplo. A gente não pode ser conhecido por ser um crente mentiroso. A gente não pode ser conhecido por ser um crente orgulhoso.
A gente não pode ser conhecido por ser um crente que fala mal dos outros. A gente não pode ser conhecido por pecado. Ele tem que ser um acidente na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem uma fábrica que constrói, sei lá, que faz cadeira. Imagine que numa linha de produção aconteça de vir alguma com defeito. Mas eu imagino que, sei lá, umas 3.000 cadeiras, se uma vier com defeito, ok. Mas o que não pode acontecer é a cada 10 cadeiras uma vir com defeito. O que não pode acontecer na nossa vida, a cada 10 minutos a gente está fazendo algo que a gente diz que se arrependeu, que orou a Deus pedindo perdão e a gente está fazendo de novo. Isso não pode acontecer na nossa vida. O pecado ele precisa ser algo que não pode ser cotidiano, não pode ser do nosso dia a dia. Temos em vista que o ser humano ele é totalmente depravado antes de ser resgatado, certo? Mas após sermos alcançados por Cristo, tem que haver uma mudança. Nós não podemos continuar vivendo como se ainda estivéssemos mortos em delitos e pecados. Pois quando somos alcançados, justificados por meio da obra de Cristo na cruz, nascemos de novo. Passamos a viver uma vida nova, em busca de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E não podemos utilizar a desculpa da depravação total para continuarmos pecando. Nem podemos usar a graça como desculpa para isso. E é isso que Paulo estava falando, porque no capítulo 5, ele estava falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, já o Espírito Santo de Deus inspirando Paulo para que não ficasse sombra de dúvida de que, porque alguém poderia ler isso aqui e pensar, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou pecar cada vez mais, que é para a graça ser mais derramada. Mas não. Aí Paulo já diz assim, respondendo, que diremos, pois, no verso 1, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele já responde de forma com firmeza. De modo nenhum, no verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para eles morremos? E aí, meus irmãos, adentrando aqui no texto, como a gente já leu do verso 1 ao 14, que seria esse primeiro momento, de que Paulo mostra que morremos para o pecado e estamos libertos desse domínio. Como eu disse, ele inicia questionando, já do que estava sendo falado do capítulo 5, se devemos continuar no pecado, para que a graça de Deus abunde. Mas ele reage com essa firmeza, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, em vez de nos incentivar a viver nele. A graça, ela nos livra não apenas da culpa, mas também do domínio, como eu já disse. Pois a mesma graça que justifica, também santifica. E, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, somos unidos com Ele em sua morte e ressurreição, simbolizadas pelo batismo, como lemos agora há pouco. Assim morremos para o pecado e recebemos uma nova vida em Cristo. Essa união com Cristo implica em deixarmos de viver escravizados pelo pecado e passarmos a viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados para uma nova vida. O velho homem, aquele que era dominado pelo pecado, foi crucificado com Cristo, de forma que não sejamos mais escravos do pecado. Devemos considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, oferecendo a nós mesmos como instrumentos de justiça. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas uma poderosa ferramenta de transformação que nos liberta do poder do pecado. A gente adentrando no texto, a gente vê Paulo ele citando 3 ações e que nós precisamos fazer para que a gente possa prosseguir nessa caminhada de santificação. Se a gente for no verso 6, ele fala o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Se a gente pegar o início, sabendo isto, uma das ações que a gente precisa fazer é saber. A gente precisa conhecer isso aqui. A gente precisa ler
e buscar cada vez mais, porque foi através dessa revelação aqui que o Senhor falou com nós. Foi através da sua palavra que Ele nos deixou tudo o que a gente precisa fazer. E não é errado a gente conhecer. Teologia não mata. A gente precisa, de fato, conhecer para que a gente possa passar a aplicar. Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque a fé cristã, ela está fundamentada sobre o entendimento. Se a gente for para Romanos 12, versos 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, culto com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tendo o nosso culto racional, com entendimento, nós vamos renovar a nossa mente e experimentar a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo fala é saber. Porque a ignorância da verdade não glorifica a Deus, nem nos possibilita um crescimento na graça. Só que a gente, sabendo aqui, um dos pontos que Paulo fala que é saber, mas o que ele está dizendo que a gente precisa saber nesse texto? Ele está dizendo que no verso 2, ele fala o seguinte: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa saber, nós morremos para o pecado. E se morremos para esse pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morte e vida não podem coexistir ao mesmo tempo. Não dá para estar morto e vivo no mesmo tempo. Veja, eu não estou dizendo que a gente não vai pecar, como eu estava falando anteriormente. Ele só precisa ser um acidente, o pecado. O que estou falando é que o que Paulo fala aqui também é que quando nós morremos para o pecado, nós morremos para uma vida em pecado. Nós não podemos estar na prática do pecado. Outra coisa que a gente precisa saber, no verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Morreu o velho homem. Ou seja, morreu a nossa antiga vida, aquela vida de agradar o nosso eu, agradar o pecado que reinava nas nossas vidas. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Terceira coisa, ressuscitamos em Cristo, versos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A nossa união com Cristo não é apenas na morte dele, mas na ressurreição também. Pois assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos nele para vivermos em novidade de vida, novo nascimento. Versos 6 e 7. Outra coisa que a gente precisa saber sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós fomos crucificados em Cristo. A totalidade de quem nós éramos antes da nossa conversão, não a velha natureza, porque ela ainda está presente em nós. Ela ainda está presente em nós em uma constante luta. Mas aqui seria a vida anterior, antes de sermos regenerados. E quando ele fala que para que o corpo do pecado seja destruído, é no sentido de vencido, de dominado, para que agora, antes nós dominados pelo pecado, agora nós conseguimos dominar o pecado, não pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo que há em nós. Agora nós podemos ser tentados pelo pecado e dizer não. Versos 8 e 10, de 8 a 10, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós
viveremos com Cristo. Viveremos para Deus em novidade de vida, tendo em vista que morremos para o pecado, fomos batizados na morte de Cristo, ressuscitamos com Cristo, fomos crucificados em Cristo, então viveremos a nova vida com Cristo para a glória de Deus. Amém? Outro ponto que Paulo fala, vejamos, ações, saber, que a gente precisa saber. Saber que morremos para o pecado, fomos batizados na morte de Cristo, ressuscitamos com Cristo, fomos crucificados em Cristo, temos uma nova vida em Cristo. Isso é o que a gente precisa saber. O que é que a gente precisa agora considerar? Verso 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar aqui é como verdade absoluta, que é verdade aqui e em qualquer lugar do mundo, que devemos não só saber disso, mas também nos considerar assim, nos considerar mortos para a nossa antiga vida e nascidos de novo, vivendo em um processo de santidade, em busca desse processo de santidade, em busca da santidade, vivendo com Cristo. Já que estamos em Cristo e Ele morreu, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É como se nós dividíssemos a nossa vida ao meio. Uma parte é a história do velho homem, antes de Cristo. Essa história, ela se encerra com a morte do velho homem, da nossa antiga vida. E a segunda parte se inicia na ressurreição, no novo nascimento, um novo homem. E depois que isso acontece, a gente não deve retroceder a primeira parte da nossa vida, como se a nossa morte e ressurreição em Cristo não tivesse acontecido. Isso é um dos pontos que Paulo até fala no verso 2, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Então, a partir do momento que a gente vira a página do livro, vamos supor um livro dividido ao meio, em que era a nossa antiga vida e a nossa nova vida. A partir do momento que a gente vira a página do livro, nós estamos na nossa nova vida com Cristo, que Ele nos resgatou, morreu por nós. A gente está no novo nascimento, a gente não pode estar voltando para a situação anterior em que fomos achados, em que fomos encontrados. Novamente, eu não quero dizer com isso que somos perfeitos ou que somos impecáveis. Não estamos isentos de pecar nem de cair em tentações. A nossa natureza caída ainda está presente. Podemos nos considerar fora do domínio do pecado. A penalidade que cairia sobre nós, ela foi lançada em Cristo. A condenação que nós receberíamos, Cristo recebeu. A morte, o sofrimento que seria para nós, foi para Ele. É isso que nós precisamos considerar. Outra coisa que nós precisamos considerar é, sim, nós consideramos-nos mortos para o pecado nesse sentido. Nós estamos fora do domínio do pecado. E outra coisa que a gente precisa considerar é que agora nós estamos vivos para Deus. Nós fomos salvos por Cristo para vivermos para Deus. Viver para a glória de Deus é a razão das nossas vidas. Mais uma ação que a gente tem que ter, que Paulo fala aqui, primeiro foi saber, né? Agora considerar, e mais uma é oferecer. Se a gente vê dos versos 12 ao 14, ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O resultado da gente saber, primeira ação, né? O resultado da gente saber que estamos crucificados com Cristo e que a gente considera-se mortos em Cristo, deve nos levar a oferecer, a apresentar o nosso corpo a Deus. Paulo fala: não ofereçam os vossos membros do seu corpo ao pecado. A gente não deve oferecer os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, etc., para o serviço do pecado. A gente não pode oferecer os nossos olhos para ver aquilo que a gente não deveria. A gente não deve oferecer o nosso ouvido para ouvir aquilo que a gente não deveria. Nem a nossa boca para falar o que a gente não deveria. Mas, pelo contrário, nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço da glória de Deus. No reinado do pecado, os homens estão debaixo do domínio do pecado, que escraviza e gera morte.
vivem prisioneiros de suas paixões e oferecem seus membros à iniquidade. No reinado da liberdade e da graça de Deus, os homens são livres. A graça destrói o senhorio do pecado e capacita os crentes a oferecer-se a Deus em vez de viver na tirania do pecado. Nós podemos voluntariamente, através da ação da graça, nos consagrarmos a Deus e oferecer-se para as práticas da justiça e da sua vontade. Nessa primeira parte, a gente viu aquilo que foi feito por nós. Fomos unidos a Cristo. Agora vejamos, pois, rapidamente a nossa servidão em virtude dessa conversão. Nós agora sejamos escravos da justiça. Continuar aqui no texto, a partir do verso 15, que diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele aborda a objeção, né? Se não estamos debaixo da lei, então podemos pecar livremente. Ele rejeita, mais uma vez, essa ideia e explica que, ao nos tornarmos escravos da justiça, não podemos mais servir ao pecado. O homem, nós, somos sempre escravos do pecado ou de Deus. Na servidão do pecado, o homem está entregue às suas paixões. A servidão de Deus o torna livre. Tem uma expressão de Agostinho que diz assim: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é que é escravidão. Jesus nos disse que é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Lá em Mateus 6,24. Nós somos servos de Deus ou do pecado. Bem verdade que lá em Mateus 6,24 ele estava falando servos de Deus ou de Mamon. Mas para trazer o princípio da analogia, é que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e ao pecado. No verso 17 e 18, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Cristo, ele nos arranca do cativeiro do pecado. Éramos dominados, e quando Cristo nos liberta, fomos feitos servos da justiça. Saímos de um reino para outro. Como eu disse, o homem, ele é sempre escravo. Ou ele é servo do pecado, ou ele é escravo do pecado, ou de Deus. Então, nós saímos de um reino para outro. Mas agora com um estilo de vida completamente diferente. Vivíamos entregues às nossas paixões e iniquidades, ao nosso eu, a fazer aquilo que o pecado que reinava sobre nós nos impulsionava a fazer. Mas agora nos dedicamos ao reino e à prática da justiça. No verso 19, Paulo fala que, como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Assim como antes a gente se dedicava, a gente apresentava os nossos membros, como exemplo que eu dei, olho, boca, ouvido, para agir em pecado, agradando o nosso eu, devemos apresentar, no mínimo, o mesmo empenho
para viver em santidade. Devemos ser gratos a Deus por essa libertação e dedicar a nossa vida ao serviço da justiça, buscando a santificação e o aperfeiçoamento em Cristo. No verso 20 ao 22, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A liberdade do pecado, ela gera morte. A escravidão de Deus, ela promove vida. O homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja é, na verdade, escravo do pecado. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, ele escolhe obedecer a Deus. Exemplo: aquele que é viciado em bebida alcoólica, por exemplo, ele não pode deixar de beber. Ele foi dominado, ele é escravo. A menos que Cristo o resgate, o converta e o traga aos seus caminhos, ele continua naquela prática. Mas o convertido a Cristo, ele pode beber. Mas, pela nova natureza dele, ele pode escolher simplesmente não beber, por exemplo. Ele não é mais dominado, ele tem domínio próprio. No verso 23, a gente vê, que é até um versículo bem conhecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário é aquilo que nós merecemos por aquilo que fazemos. O pecador merece a morte, todos nós. Ela é seu justo salário, mas no reinado da graça, os homens não recebem o que merecem, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. Vida eterna é essa, gratuita, e a morte que era merecida já não é mais para nós, porque Cristo nos resgatou. Amém? Eu quero concluir dizendo que a santidade, ela não é só deixar de fazer coisas. A santidade é também fazer coisas. A santidade é viver em novidade de vida, é agir com generosidade, é oferecer outra face. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente leva uma e quer dar outra, mas não, a gente tem que oferecer outra face. É fazer a vontade de Deus. É também pregar o evangelho, porque quando a gente obedece a Deus, a gente vive em santidade, a gente tem que fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Então também é pregar o evangelho. O pecado é não obedecer a Jesus. Então, quando obedecemos a sua palavra, estamos prosseguindo e crescendo no processo de santidade. A mensagem do 6º capítulo de Romanos, ela é poderosa e transformadora. Em Cristo, morremos para o pecado e recebemos uma nova vida. Somos libertos do domínio do pecado e nos tornamos escravos da justiça. A graça de Deus nos capacita a viver de acordo com a sua vontade e nos oferece a esperança da vida eterna. Que possamos compreender profundamente essas verdades e permitir que elas transformem nossa maneira de viver. Que a vida em Cristo seja a nossa realidade diária, refletindo a glória de Deus e atraindo outros para a salvação em Jesus. Amém?